ignorância. Na medida em que o conhecimento, que a verdade vai se colocando, as pessoas vão exatamente perdendo o medo. Por isso, a observação muito lúcida que Kardec usa aqui e que a gente já sabe vai estar presente em O Livro dos Espíritos, em especial na questão 843, exatamente quando se coloca que a convicção não se impõe. Essa é uma frase dos Espíritos, quando vão explicar para Kardec exatamente o papel de você quando deseja convencer alguém. E para convencer são argumentos, a pessoa tem que estar convencida, é uma decisão interior. Alguns filósofos materialistas dizem que aí está a maior demonstração da liberdade. O indivíduo livre é aquele indivíduo que se submete à verdade livremente. Que a maior demonstração de liberdade é quando o sujeito se entrega à verdade livremente, porque a verdade o convenceu. A verdade fez com que ele mudasse o seu ponto de vista, mudasse a sua opinião. Este é o maior exercício da liberdade, a capacidade que tem o indivíduo de livremente, por livre e espontânea vontade, seguir aquilo que é a verdade. Então, a verdade, ela é muito importante porque ela é, num certo sentido, a maior demonstração da liberdade humana. Portanto, a gente nunca poderá proceder no processo de levar o conhecimento espírita com nenhum mecanismo de medo, com nenhum mecanismo de violência, de imposição. A doutrina, pela sua beleza, pela sua racionalidade, deve ser apresentada a todos. E cada indivíduo deverá adotá-la, segui-la, compreendê-la por livre e espontânea vontade, estudando, refletindo, tendo inclusive o direito de duvidar, de questionar, de produzir argumentos. Kardec chega a dizer, no primeiro capítulo de A Gênese, o caráter da revelação espírita, que é mais do que um direito, é um dever do espírita questionar, argumentar, tentar produzir argumentos contrários, porque a verdade tem essa característica. Quanto mais você tenta enfrentá-la, mais ela cresce, mais ela se torna luminosa e mais ela ilumina aquele que busca enfrentá-la. Então, esses grandes homens, grandes pensadores materialistas do passado e do presente, na medida em que produzem argumentos contra Deus, contra as visões espiritualistas, quando eles enfrentarem de fato e forem convencidos, a força da convicção será muito maior, porque todos os seus argumentos foram, de alguma forma, resolvidos. Então, eles se tornarão adeptos muito mais sólidos que a gente. É muito comum, a gente encontra isso no movimento durante a fase, às vezes, da adolescência, de juventude, em que alguns jovens se empolgam pela doutrina, depois vão para a universidade e enfrentam uma cultura materialista e alguns não resistem. E abandonam. Por quê? Porque não submeteram ao longo de sua formação, de sua juventude, não submeteram a doutrina ao jogo da razão. Aí no primeiro argumento frágil do materialista, que ele não percebe que é um argumento frágil, porque não está habituado a argumentar, a enfrentar a razão, ele cede. E nós vamos encontrar muitos exemplos, e às vezes pais que nos procuram, que falam, nossa, nossos filhos frequentaram as mocidades, mas depois que foram para a universidade, alguns deles abandonaram e se tornaram materialistas. Quer dizer, não souberam, ao longo desse processo, enfrentar a doutrina espírita com a razão, com o bom senso, com a reflexão. Então, não era uma crença de fato sólida, raciocinada. Era muito mais, talvez, um seguir os pais, um acompanhar a tradição da família. Não era alguma coisa que se tornou neles convicção. A convicção tem essa força da verdade, que resiste ao argumento e ao tempo. Então, ele lembra muito bem para nós que nenhuma doutrina de medo pode prosperar, nenhuma doutrina que imponha pela força poderá prosperar. Sabeis, senhor cura, que a vossa brochura foi seguida de grande número de outras. Sobre muitas, a vossa tem um mérito, o da perfeita urbanidade. Porque era muito comum, à época, você tinha muitos textos em que as pessoas desrespeitavam. Não havia apenas uma tentativa de taxar o espírita de seguidor do diabo, mas também um desrespeito, uma ofensa pessoal. Então, Kardec reconhece aqui o mérito
da brochura do padre Marrousseau. Pelo menos ela tinha bastante polidez, urbanidade. Não haviam ofensas grosseiras. Vós nos quereis matar polidamente, eu vos sou grato. Já é uma vantagem. Não, a pessoa quer matar você com educação. Eu costumo dizer, é melhor ser assaltado. Por isso eu brinco, às vezes, no meio acadêmico, eu defendo muito a universidade para todo mundo, que todas as pessoas deveriam fazer uma universidade, porque ali, pelo menos, você aprende um pouco mais a refletir, a raciocinar, independente da profissão. Não é fazer uma universidade para ser aquela profissão da universidade. Hoje se sabe que a maioria das pessoas que fazem universidades, das áreas, por exemplo, de humanas, ciências sociais aplicadas e várias outras, as exceções são medicina e, às vezes, o direito, principalmente medicina, as áreas de saúde, elas têm exceção, o indivíduo faz medicina e vira médico, faz odontologia e vira dentista, mas nas áreas de humanas, isso não é muito comum. A pessoa faz uma universidade e faz outra coisa. É o economista que não trabalha como economista. Eu sou físico e trabalho com gestão universitária. Então, isso é muito comum a gente encontrar nos diversos meios de trabalho pessoas que fazem uma formação universitária e trabalham de outro jeito. Então, eu digo que uma universidade não é apenas para formar a profissão, este é um dos objetivos dela. Mas o objetivo talvez maior e principal é formar o cidadão, o indivíduo consciente que aprende a refletir, a pensar, a argumentar. Então, eu costumo dizer que se todo mundo fizer a universidade, era muito melhor eu ser assaltado na esquina por um sujeito com formação superior. Porque provavelmente ele seria um pouco mais polido, né? Um pouco mais delicado, ele aprenderia a refletir um pouco mais, seria algo um pouco mais inteligente. Mas brincadeiras à parte, o que se quer dizer é que, na medida em que a cultura aumenta, a tendência é, pelo menos a polidez, pelo menos a virtude da polidez, ser cultivada pelas sociedades. Estamos aí, isso está sendo demonstrado pelos grandes países do primeiro mundo, onde a polidez é uma virtude muito defendida, as pessoas respeitam umas às outras, né? Isso é próprio de uma cultura em que as pessoas estudam mais. Então, elas aprendem a polidez com tranquilidade. Então, a gente tem que, como diz Kardec, reconhecer o mérito daquele que quer nos matar, mas pelo menos polidamente. Mas, em toda parte, os argumentos são os mesmos, enunciados polidamente e em um francês mais ou menos correto. Kardec não tinha essa coisa que nós temos de ficar botando panos quentes. Ele é muito justo, muito correto. Muitos textos, ele dominava muito o francês, inclusive ele era autor de uma gramática francesa. Então, ele foi autor de uma gramática francesa, então ele dominava muito, muito bem o francês. Então, ele podia dizer algumas num francês mais ou menos correto. Para as refutar a todas, artigo por artigo, teria tido que me repetir sem cessar, e francamente, tenho coisas mais importantes a fazer. Veja o bom senso. Se ele tivesse que refutar artigo por artigo, as obras que ele escreveu até aqui, esse ano de 63, ele já havia publicado o Livro dos Espíritos nas suas duas edições, de 57 e 60. O Livro dos Médiuns em 61. O que é o Espiritismo? Ele estava aqui em 63, terminando o Evangelho segundo o Espiritismo e o Céu e o Inferno. Fora os diversos textos da revista, ele já havia escrito muito sobre muito daqueles argumentos frágeis que eram colocados. Então, ele dizia, não vou ficar repetindo os mesmos argumentos o tempo inteiro. Isso, aliás, não tem utilidade, e ireis compreendê-lo. A preocupação de toda a alma lúcida é com a utilidade. Ele não está preocupado e não é uma coisa pessoal, tem que responder ao padre para mostrar que ele está errado, artigo por artigo. Não, isso é a gente que tem, essa preocupação de querer impor ao outro o nosso ponto de vista, mostrar que ele está errado. Cadê que não tinha esta preocupação? A preocupação dele era com o ensino da doutrina espírita, com a educação do ser humano, e não ficar polemizando e perdendo tempo com discussões estéreis. Diz ele, sou um homem positivo, sem entusiasmo, que tudo julga friamente. Olha que frase, ele dizendo de si mesmo. Ele era um homem positivo. Quer dizer, gostava muito bem dos argumentos, dos fatos. Sem entusiasmo, que julga tudo friamente. Muito cuidado, não vai ver nessas palavras que ele era um homem que não cultivava o sentimento, não. Kardec vivia a caridade o tempo inteiro. Nós vamos encontrar,
e a Federação Espírita Brasileira faz isso, se eu não me engano, no Evangelho segundo o Espiritismo, tem um extratozinho colocado no finalzinho de uma carta, de uma passagem que mostra o quanto Kardec fazia caridade sem que ninguém soubesse, o quanto ele tinha amor, ele amava. Então, isso aí não quer dizer que ele não cultivava as virtudes do sentimento, muito pelo contrário. Mas ele não era como às vezes nós somos piegas, nós misturamos muito isso. Há pessoas que têm muita dificuldade de separar a razão, a argumentação, daquilo que a gente chama propriamente de sentimento. Os dois são inseparáveis do ponto de vista filosófico, absolutamente. Claro que você não consegue separar absolutamente a razão do sentimento, mas há um nível de independência que você precisa saber cultivar. Quer dizer, a razão tem que estar no comando, no domínio do sentimento, para que você possa ter um sentimento equilibrado. Ela não pode deixar simplesmente que o sentimento controle completamente. Claro, estamos falando aqui dos sentimentos nossos de espíritos imperfeitos. Obviamente, num sentimento de espírito puro, ele já é o sentimento no sentido do amor puro. Aí a gente tem que raciocinar diferente. Mas para nós, espíritos imperfeitos, que em geral os sentimentos que cultivamos são misturados de tal forma que os bons sentimentos estão o tempo inteiro misturados com os maus, então aí a razão é que deve estar no comando exatamente para impedir que o nosso egoísmo, que o nosso orgulho, que a nossa inveja, que o nosso ciúme acabe misturando com o nosso amor, com a nossa generosidade, com a nossa fraternidade, e aí criando uma mistura em que, em geral, a favor e sob o controle dos maus sentimentos. Então é preciso que a razão faça este guia. Então Kardec era este homem sem entusiasmo, era um homem positivo, era um homem que julgava friamente. Raciocínio de acordo com os fatos. E digo, desde que os espíritas são mais numerosos que nunca, a despeito da brochura do padre Marrousseau e de todas as outras, a despeito de todos os sermões e mandamentos, é que os argumentos aí apresentados não persuadiram as massas, mas tiveram efeito contrário. Isso é um raciocínio lúcido, tranquilo. Os fatos estão dizendo que, passados 2 anos, nenhum dos efeitos previstos aconteceram. Então, a gente deve desconfiar desses argumentos. Ora, julgar do valor da causa por seus efeitos, creio que é lógica elementar. Aí nos ensinando que, em geral, eu julgo o valor de uma causa pelos efeitos que ela produz. Uma árvore boa só dá bons frutos. Este é um argumento de lógica elementar que Kardec está lembrando e que já foi estabelecido pelo Cristo, né, quando disse da árvore e seus frutos. Assim, para que os refutar? Desde que nos servem, em vez de nos prejudicar, devemos evitar-lhes opor obstáculos. Para que você vai opor obstáculo a uma crítica que só está sendo útil para você? Lembra, há 2 maneiras de ensinar alguma coisa. Ou você ensina diretamente, ou você ensina pelo contrário, mostrando à pessoa que o contrário é que está falso. Então você realça a verdade ao você mostrar os efeitos danosos da obscuridade. Quando você mostra os efeitos danosos das sombras, você está realçando a luz. Você podia realçar diretamente a luz, mas há pessoas que estão acostumadas com as sombras. Então é melhor você realçar os defeitos das sombras, porque aí o indivíduo se decepciona cada vez mais com esses pobres argumentos, com essas questões, e passam dessa forma a considerar a luz e a verdade. Então, há muitos caminhos para você conduzir o indivíduo à verdade. Um deles é esse caminho, de mostrar os efeitos danosos da falsidade, os problemas que os maus argumentos, que as más colocações geram. Então, você julga a causa pelos seus efeitos. Se os efeitos são ruins, a causa não é boa. Este é o bom senso. E ele vai dizer que, na verdade, o progresso em termos de divulgação da doutrina espírita se deveu a esses críticos. Ele dizia, como ele não tinha dinheiro para propaganda, porque hoje você tem uma ideia, você quer fazer com que muita gente a conheça, você bota na televisão, você vai para a imprensa e todo mundo fica sabendo. Como ele não tinha dinheiro para isso, ele dizia, bom, eu não tenho dinheiro, a propaganda tem que ser feita de forma barata, sem dinheiro. A melhor propaganda é o ataque.
Então, as pessoas que atacavam, na verdade, estavam divulgando. Porque ao atacar a doutrina, as pessoas falam, nossa, que coisa é essa que merece tanta gente importante atacando? Tanto padre, bispo, tantas pessoas atacando, então que coisa é essa que está todo mundo atacando? Vamos ver o que é. Aí o indivíduo comprava as obras de Kardec para ver o que é. Aí virava espírita. Ou seja, os ataques aumentavam o número de adeptos, ao invés de diminuir. Então era uma crítica, era uma forma barata de fazer propaganda que ele mesmo reconhece. Aliás, e que as trevas reconheceram e mudaram a tática. Nós vamos encontrar isso ao longo da história. Os próprios espíritos imperfeitos, por trás desses movimentos de ataque, começaram a perceber que era uma tolice atacar. E que deveriam fazer o que fizeram com o cristianismo primitivo, como a ferrugem tem que corroer por dentro, não por fora. E o período de lutas passou. E aí começava a entrar, como fizeram com o cristianismo. Inspirando médiuns, inspirando pessoas a colocarem ideias estapafúrdias, a levantarem, a construírem sistemas malucos dentro da proposta kardeciana, tentando miná-la, tentando desaparecer com o seu bom senso. Este que é o perigo, porque não é o ataque, é exatamente a forma de esconder a verdade, colocando no lugar uma pretensa verdade. Aí você abafa o diamante, bota a terra nele e começa com uma bijuteria ao lado, fazendo a bijuteria aparecer. Então o sujeito não está vendo o diamante, aquela história, se eu não tenho um diamante é melhor usar uma bijuteria, né? Então o indivíduo vai olhando a bijuteria, este é que é o grande risco. Você esconde o diamante e realça a bijuteria. Foi o que aconteceu com a história do cristianismo, a gente não precisa repetir aqui, todos vocês conhecem o que nós, homens, fizemos com o pensamento do Cristo, com as ideias de amor, de fraternidade, fizemos guerras, matamos, criamos torturas, mudamos completamente o pensamento do Cristo. Escondemos o diamante e realçamos uma bijuteria de cor vermelha. Vermelho do sangue, da violência, da raiva, é isso que colocamos no lugar. Vejo as coisas de um ponto de vista diverso do vosso, Senhor Padre. Como um general que observa o movimento da batalha, julgo a força dos golpes, não o ruído que fazem. Olha o bom senso. A força dos golpes é que ele julgava. Por quê? Porque se um golpe fosse muito forte, dado a doutrina, e ela ficou em pé, ela é mais forte ainda que o golpe. Então era a força dos golpes que era impor, não o barulho que ele fazia. Esta é a sabedoria dele, né? Preocupado em ver até quando a verdade resiste. A verdade, se for verdade, ele resistirá sempre a qualquer golpe. Não o ruído que fazem, mas o efeito que produzem. É o conjunto que vejo. Ora, o conjunto é satisfatório. Eis tudo o que é preciso. Assim, as respostas individuais não teriam utilidade. O que ele ia se preocupar de responder a uma pessoa? E aqui ele vai ser duro, olha o que ele vai dizer mais adiante. Quando trato de uma maneira geral das questões levantadas por algum adversário, não é para o convencer. Olha o bom senso. Tentar convencer alguém é arrogância, é pretensão. A gente não convence as pessoas se convencem. Lembra, a convicção não